temos sido abençoados por estar aqui em Mucumba, na província de Zambeza. Amém? Amém. E é perfeito não usar muito para falar assim. Continuando com o nosso programa, como dizia o nosso pastor, não vamos esquecer de saudar a liderança máxima da Assembleia de Deus Internacional. Estamos a falar do nosso pai, como o nosso pai aqui disse, neste momento encontra-se na província de Sofala, no bloco 2, no distrito de Dondo, fazendo o mesmo trabalho, intercedendo por nós, para que o trabalho de Deus na ADI tenha sucesso. Amém? Amém. Como ouvimos aqui a respeito de administração e finanças, não é novidade, acreditamos nós que todos nós que estamos aqui, somos membros da ADI, somos crentes assíduos na ADI, e a igreja ADI, o único trabalho, o único financiamento, ele depende do financiamento de cada um de nós. Amém? Amém. Nós tínhamos pedido, não sei se conseguimos ter as listas, tínhamos falado ontem à noite se existiam algumas listas de algumas igrejas. Sim. Eu queria pedir para apreciar enquanto estaremos a tratar. A primeira questão que eu gostava de deixar ficar tem a ver com, antes de entrarmos, se calhar, na palavra de Deus, é sabido que a nossa igreja, começando a partir da direção geral, estão sendo criadas algumas reformas administrativas. E em novembro do ano passado, 2022, antes da realização da reunião nacional, nós tivemos uma reunião da direção geral e lá houveram algumas reformas. E essas reformas mexem com a estrutura da igreja, mexem com a vida dos nossos líderes, mexem com o funcionamento da própria igreja. Sim. E é importante que cada um de nós tenha essa responsabilidade, tenha essa mentalidade de que se eu não fizer parte deste trabalho, dessa reforma, pode não ter sucesso. Amém? Amém. Então, o sucesso dessas reformas todas, o sucesso do trabalho ao nível provincial, ao nível da igreja local, ao nível da direção geral, o sucesso sai de cada um de nós. Amém? Amém. Eu queria pedir à nossa mãe para nos colocar na presença de Deus neste novo atividade. Damos graça por esta oportunidade, Pai, por esse tempo que nos deu. Pai, agradecer pela proteção durante o tempo que nós estávamos aqui, Pai, na primeira sessão. Muito obrigado, Pai, neste momento, entregamos o seu servo nas suas santas mãos, Pai. Ele vai te servir no dia de hoje, nesta hora, como seu altiflante, como seu instrumento, Pai. Usa ele como seu vaso, como seu altiflante, Pai, para que possa transmitir a sua palavra segundo a sua vontade. Dê a sabedoria e a inteligência, Pai, que vem do alto, Pai. Nós também, Pai, abre os nossos corações, abre os nossos tímpanos, abre a nossa mente para que possamos entender a sua palavra, guardar a sua palavra, Pai, dentro dos nossos corações. Porque a sua palavra é a vida, a sua palavra é a salvação. Muito obrigado neste momento e tudo seja feito segundo a sua vontade. Amém. Amém. Temos tido a questão de ação de graça. Ação de graça que no passado nós contribuíamos com 3 meticais por cada família. Mas em 2021, sim, em novembro, ficou concordado que cada contribuição ou cada membro de família deve participar ou contribuir com 5 meticais. E esse trabalho, muitas das vezes, não tem sido levado sério por nós todos. Vamos dizer assim, não temos levado sério. Ou se o crente faz chegar o dinheiro à administração da igreja, a administração da igreja não faz chegar ou à província ou à direção geral. Então, nós todos não temos levado sério. Ou o crente contribui, nós que somos líderes é todos, né? Nós todos. Não pode, quando falarmos de líder, não pode reparar só o pastor e seu adjunto. Líder, nós todos. Se você é secretário, é responsável de jovem, é homem de louvor e adoração, nós todos somos líderes. Então, se eu, como secretário, não estou a contribuir, o crente simples no outro ano não vai contribuir. E é de ser difícil chegar aqui no altar, você quero anunciar a lista
por exemplo, dos de ação de graça. Se você sabe que o pastor lá não tirou, você sabe que teu nome lá não consta, vai ser difícil divulgar essa informação. Então, queremos pedir a nós todos, essa responsabilidade é de nós todos. Se eu vivo na minha casa, se tenho agregado familiar de 3, 5, 10 pessoas, parece pouco. Se somos 3, trazer 15 meticais, parece pouco. Mas em Deus, este valor é muito. Amém. Amém. Nós somos acima de 50.000 crentes. Se nós todos tirarmos 5 meticais, a igreja terá sucesso para as suas missões. A igreja vai ter, não há de haver dificuldade de viajar para as províncias. Amém? Amém. Esse dinheiro vai ajudar a fazer esse trabalho. Esse dinheiro vai revolucionar muita coisa. Amém? Amém. Então, nós queremos pedir, a partir de hoje, a igreja, a direção provincial, a direção do distrito ou cidade de Mucuba, para que nós levemos sério o assunto de ação de graça. E foi já dado um número de conta que o dinheiro deve ir diretamente na conta da direção geral, com conhecimento, lógico, da província. Depois de depositar o dinheiro, é só dizer à província que nós já mandamos o valor, que era valor X. Amém? Amém. Muitas das vezes nós também temos estado a receber as listas ou os valores lá com pessoa metade. Estamos a dizer, se alguém de repente tira 12 meticais, não, significa que são 2 pessoas de metade, quando se faz de cálculo. Não existe metade de pessoa. Não, ou é 10 meticais ou é 15. Nunca há de ser 14. Nunca há de ser 9. Então, vamos ser rígidos nessa situação. Amém? Amém? E as reformas grandes que aconteceram, nós dizíamos que a partir do mês de janeiro, esse que nós estamos, as igrejas passarão a enviar, as percentagens foram diminuídas para o envio dos dízimos na direção geral, mas as responsabilidades foram acrescidas ao nosso nível também. As igrejas subsidiárias enviavam 60%, mas a partir desse janeiro, dízimo de janeiro damos em fevereiro, né? Sim, queria deixar claro isso, que os dízimos que estiverem a entrar este janeiro são dízimos referentes a dezembro. As igrejas subsidiárias continuarão a enviar 60% à direção geral. Mas o dízimo de janeiro, que será entregue em fevereiro, aí teremos que enviar 50% para a direção geral. As igrejas não subsidiárias, a partir de janeiro, que são dízimos que vão sair em fevereiro, enviarão 25% à direção geral, 25% à direção provincial. Acho que faz entender esse assunto. Repetir mais. Eu estava a dizer, os dízimos de dezembro que nós vamos entregar, algumas igrejas já estão a enviar, outras se calhar vão enviar a partir de segunda-feira, serão enviadas nos moldes anteriores, como nós mandávamos, 60% para as igrejas subsidiárias. As não subsidiárias na altura enviavam 30%. Enviam também 30% e 20% era enviado à província. Província e distrito. Okay. Aqui ainda tem distrito, né? Sim. Tá bom. Não está errado. Então, estamos a dizer, a partir de janeiro, os dízimos que nós vamos trazer em fevereiro, a igreja subsidiária envia 50% para a direção geral. As igrejas não subsidiárias vão ter que enviar 25% para a direção geral, 25% para a província. Agora temos a questão do distrito. Vamos dividir os 25%. Fica 12,5 aqui, 12,5 lá. Na altura eram 20%, 10 aqui, 10 para lá. Sim. Agora continua 12,5 para aqui, 12,5 para outro nível. E eu acho que é perceptível esse assunto. Agora, o que também temos que saber é que a partir desse janeiro, os pastores das igrejas subsidiárias começam a receber na igreja subsidiária. A direção geral já pagou até dezembro os subsídios dos pastores das igrejas subsidiárias. Então, este janeiro, que nós, a igreja subsidiária, vamos enviar 60%,
temos que saber do remanescente, temos que garantir o subsídio do pastor da igreja subsidiária. Amém? Amém. Aí começa a ficar um pouco difícil. Sim, pode estar a chegar, mas começa a ser um pouco difícil. O que estava a acontecer algumas vezes? Por isso eu dizia, isso remete a responsabilidade a nós todos. No passado, algumas igrejas subsidiárias, não é o caso, se calhar, de Mucuba, ou algumas direções provinciais, a província também, o pastor provincial recebia ao nível da direção geral, passa a receber ao nível da direção provincial. Significa os 25% que recebe, mais as outras contribuições ao nível da província, devem garantir a primeira coisa, o subsídio do pastor provincial. Se não sabiam quanto recebia na direção geral, se calhar depois daqui é bom ligar para a administração. Dizer, nosso pastor provincial recebia quanto? Para ver que a partir do salário já não pode descer, né? Quem é funcionário do Estado, o Sul não alterou. Mantém ou sobe. Então, vamos gerir esse cenário. Significa aquele que não estava a tirar dízimo. Também vamos acreditar que por causa de tabela salarial única, os dízimos subiram um pouco também. Ou vão subir. Vão subir. Sim, então, à medida que as coisas sobem, nós também temos que ajudar ou contribuir da maneira como os nossos salários são. Eu conheço algumas pessoas lá onde eu costumo pontuar, desde que eu era estudante, tiravam 2.000, dizem. Até agora, que eu já tenho mais de 15 anos no Estado, continuo a tirar 2.000. Não, essa empresa vale a pena ser negociante. Sim. Ou deixar de ser empreendedor, de fazer qualquer coisa. Porque se a coisa não progride, alguma coisa não está bem. Então, aquilo é roubar para nós próprios. Já é assunto de dízimo. Quem não dá dízimo está a roubar para si próprio. Você traz aqui 1.000 meticais, diz que ganha 1.000, automaticamente nós pensamos, ganha 10.000. Enquanto você lá é um N1, é um docente N3, é um técnico de saúde, é todas aquelas carreiras na saúde. Por sorte, conheço todos aqueles salários, né? Como sou gestor lá. Mas não vamos falar de salários aqui. Se me perguntasse, eu ia dizer sobre aqueles enquadramentos todos. Como é que aconteceu, como é que foi. Podemos dar um historial daquele, mas não vamos por lá. Então, todo aquele que não está a dar seu dízimo de acordo com aqueles enquadramentos, esse aí não está a ser fiel a seu Deus. Amém? 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 Amém. Então, esta é a informação que tinha a dar, primeiramente, em relação às reformas sobre os pastores das igrejas subsidiárias e o pastor provincial. Que nós devemos começar a garantir os seus salários ao nível local. Isso implica que nós todos devemos começar nessas orações, estamos a interceder para o sucesso deste trabalho, nessas orações interceder para aqueles irmãos que tiram dízimo alternadamente, mês sim, 2 meses não, mês sim, ou outros meses não. Então, para que nós todos possamos dar os nossos dízimos para o sucesso deste trabalho. Para além dos dízimos, foram aprovados talentos ao nível da direção geral. E, por sorte, a província de Zambésia foi dada a meta de 800.000, que parece ser pouco para a província de Zambésia, a contar pelo efetivo dos crentes ao nível da Zambésia. Parece ser pouco. Nós estávamos a dividir um certo valor de uma igreja que recebeu 200.000 de meta, né, para talento. A igreja diz que tem uma média de 300 crentes ativos. Dividido aquilo está a dar abaixo de 1.000 meticais, se calhar, por cada crente. Entendendo que naquela igreja tem alguns crentes ativos que podem tirar 3, 4.000, 5.000, e tem aqueles que podem tirar, se calhar, até 500, até 1.000. Essa igreja pode superar aquela meta e, se calhar, tirar um pouco mais para o sustento da própria igreja local. Então, esta foi a ideia da direção geral ao trazer aqueles talentos que deverão ser entregues em 3 fases.
no primeiro trimestre de 2023, se calhar até final de março, depois no segundo semestre, até final de junho ou julho, e em setembro ou novembro, terminamos para ser construída uma grande igreja na cidade da Beira. Uma igreja que às vezes cria confusão nas redes sociais. Uns dizem que não pode ser como que é? Catedral. Então são vários nomes. Então, nós não estamos agora interessados pelo nome, se é catedral, se é templo, se é o quê. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma casa grande lá, onde nós todos, quando viermos em conferências, onde nós todos, quando viermos em assembleia, possamos ser todos caber naquele lugar e sem ninguém estar do lado de fora. Amém? Amém. As conferências vão começar. Não pararam nos anos passados por conta de Covid. Sim. Conferência de jovens, conferência das senhoras. Houve interrupção neste período por conta de Covid. Assim que já brandou, acreditamos que brandou, e temos estado a orar para que não possa voltar a surtir aquele problema de Covid. Vamos acreditar que nos próximos anos, se não for esse ano, se calhar próximo ano, possa acontecer uma conferência ou das mães ou dos jovens. Amém? Amém. Então, nós precisamos, nós todos, contribuir para quando um dia chegarmos na cidade da Beira, dizer, esta igreja, eu participei com o meu valor. Amém. O apóstolo Lázaro, que agora que já não está em vida, ele lá no céu, se Deus existe e ele está no céu, há de ver que aquela igreja que eu deixei, aquela igreja que eu sofri por ela, conseguiram materializar o meu sonho de um dia fazer uma casa muito grande. Amém? Amém. Ele conta com a contribuição de cada um de nós. Para quem está em Mucuba, quem está em Niquadara, quem está em Alto Moloco, quem está em Pemba. Cada contribuição que nós formos a fazer vai dar para a edificação daquela igreja. Amém? Amém. 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 Esta é a informação que tinha. Se tiver sido percebido ou se há alguma questão em relação a essa informação. Quando começar a pregar, já não entra mais em assunto de pergunta, né? Sim. As percentagens que são, que ficam 50% no distrito depois de sair, Sim. temos 50% no distrito, Na igreja. na igreja local. Subsidiária nesse caso. Sim. Não subsidiária. Mas quando o local fica 50% na local, os outros 50% que vão. Sim. 12%, questão de 12%, 12,5% Sim, sim. que vai para o distrito. Sim. Isso é quando é uma igreja que não é subsidiária. Sim. Então, só tira 12,5%, Para o distrito, depois outro 12,5% vai para onde? para a província. E logo na local, Fica 50. 50%. Muito tempo que se fazia isso. Sendo para a Sim. decisão geral. Sim. Agora tem um subsídio para o distrito, também tem um subsídio para a província. Na igreja local, não na igreja subsidiária. A igreja subsidiária tira 50% Para a decisão geral. para a direção geral e resta por 50%. Termina aí. E é sim. O resto, o remanente, subsidia também o pastor local. Sim, porque eles subsidiam sozinho o pastor local. Aquele que recebia na direção geral. Enquanto na igreja não subsidiária, já tirava 30 e 10, mas custeavam sozinho, davam sustento pastoral, né? Ao pastor. Em relação ao subsídio do pastor ou dos pastores, é de acordo com as entradas. A direção geral não definiu o valor, mas os pastores que recebiam lá já tinham subsídio. Já tinham um subsídio fixo. Então, caberá as entradas ou o saldo que a igreja tem para garantir que o pastor continua a receber tal qual como recebia. Eu acredito que não vai ser de bom tom o pastor descer, mas ele há de perceber também. Nós estamos a lançar a responsabilidade ao próprio pastor e à igreja. Porque se a igreja tirar 30 mil, por exemplo, 15 mil, 50% de 15, resta 15 mil. A igreja tem outras despesas, tem subsídio do pastor. Então, vamos ser um pouco mais cautelosos para não deixar nossos pastores à fome. Os pastores não podem passar fome por causa dessas reformas, senão vão chorar pela direção geral. Está a orar na igreja, assim nós pensar em Espírito Santo,
Mas o pastor está chorando. Sim, sim. Então, nós, os crentes, temos que garantir que o pastor continue a viver. Se o Estado moçambicano, o salário mínimo é 8 mil no Estado, nós não pagamos 8 mil aos nossos pastores. Se calhar pagamos abaixo desse valor. Mas pelo menos garantir esse sustento. E garantirmos aquelas ofertas dos pastores de 3 em 3 meses. Sim. Quando garantirmos isso, acredito que o pastor vai estar minimamente estabilizado. Pode não estar suficientemente. E também não fica bem um pastor que nos prega a palavra de Deus. Um pastor que declama a bênção sobre nós. Um pastor que procede, roga a Deus para nos curar. Ser um pastor a viver uma vida difícil. Às vezes, aos domingos, vir à igreja, não conseguiu matapichar. E nós estamos a chegar aqui todos bem matapichados. Quem tem barriga grande como minha assim, ela fácil. Assim, sem comida desde manhã está grande, com comida fica mais grande. Então, mas o pastor está lá todo ele apertado, não vai ficar bem. Vamos nós todos zelar pelos nossos líderes. Amém? Amém. 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 Alguma outra pergunta? E a outra coisa, quantas igrejas têm conta bancária? Temos hábito de guardar dinheiro nas pessoas. A igreja, dinheiro de igreja não se guarda na pessoa. Dizer, mamãe, fica com esse dinheiro, é tesoureira, ou é tesoureiro, ou administrador. Nós é que estamos a fazer desconverter alguns administradores, ou algumas pessoas que nós damos dinheiro. Porque no dia em que chegou a visita da direção geral, de repente não tem crédito, quer crédito. Está a pensar, dinheiro não está escrito esse de igreja, né? Se está na minha conta. Se calhar eu adiantei, estou a pensar em ia ter 13º. De repente o presidente diz que não tem 13º. A igreja quer aquele dinheiro. Esse cliente pode viajar, não está na sim, para não me perguntarem, dizer, não, estou distante. Estou com uma dificuldade aqui de transferir aquele dinheiro. Sem saber, não. Da solução, vamos abrir contas bancárias. É Filadélfia, né? Tem conta bancária? Bem, nós não criamos ainda a conta bancária, já estávamos em processo, só que remodelamos a direção. As pessoas que estavam conosco não estavam muito comprometidas, então, por questão de assinaturas, não conseguimos fazer isso, mas está em processo. Simplesmente o sistema que nós usamos, arranjamos um cofre daqueles da poupança, cofre metálico com 3 cadeados. E para abrir o cofre, tem que estar lá alguém da área pastoral, alguém da área de secretariado e alguém da área de administração. Só com a união dos 3 podem abrir o cofre e movimentar o valor que precisam. Quando é para colocar, lá tem um furo para colocar o valor. Mas para a saída tem que ser do consenso. É esse que estamos por enquanto. E depois de estar bem estabilizado, poderemos avançar com o processo de abertura de conta. É como nós estamos a trabalhar por enquanto. Ok. A outra igreja é Betânia. Não tem conta bancária? Só que atualmente encontra-se nativa a conta e está no processo de reabertura da conta. Pediu-se alguns documentos que está a ser tratado a nível provincial para a reabertura. Obrigado. Não, a certidão atualizada, o NUIT da igreja e o estatuto, o BER. Deixamos aqui com, acho que o pastor Milione, o pastor Jussa, o pastor Camdani. Já mandamos para apoio. Então, eu acho que é preciso perceber-se do banco. A igreja, a Assembleia de Deus Internacional é única. E ela tem um único NUIT. Não vai fazer muito sentido a explicação que estava a começar com o pastor, a dizer que eles estão a pedir um NUIT diferente. Então, precisamos perceber. A ABSA, às vezes, é muito complexo aquele banco, né? Mas, se for o caso, eu não sei como é que esse NUIT vai aparecer. Porque se for o NUIT da Assembleia de Deus Internacional, é aquele 7.000 não sei o quê. Agora, se aparecer um outro NUIT, deixa de ser Assembleia de Deus Internacional. Nós precisamos entender junto ao banco para tentar explicar a eles. O que nós sabíamos é que aquele NUIT, aquela certidão, aquele BR eram suficientemente, e depois tinha a constituição dos que podiam assinar naquela conta, era feita uma credencial a partir da direção geral,
qualquer um dos membros, né, em princípio tem sido o diretor-geral a assinar aquela credencial. Se não fosse esse o problema, se fosse a questão apenas da credencial, nós íamos pedir a ata da constituição dos assinantes, podíamos fazer, o pai administrador aqui podia assinar a credencial com a autorização do diretor-geral, só teríamos dificuldade aí de carimbo. Carimbávamos e era possível atualizar a conta. É importante que as igrejas tenham contas ativas e elas continuem a funcionar plenamente. Amém? Amém. 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 Isso é extensivo à província, distrito, todas as outras igrejas. Vamos criar contas bancárias, independentemente da quantidade do dinheiro que nós temos. Seja 500, 1.000, 200, temos que guardar esse dinheiro numa conta bancária. Para o benefício, para ajudar a própria igreja. Morte não avisa. Somos cristãos? Sim, somos. Mas morte não avisa. De repente pode perder a vida. Então, se perder a vida, um dos irmãos, que não é o caso, que não vai morrer, né? Um dos irmãos que tem aquele cadeado, vamos ter que gasular, né? Aquele cadeado. Que não é o caso, né? Não é o caso. Sim, não, vamos fazer. Este é um outro exemplo. Mas este cofre fica em casa de alguém. Está num sítio seguro. Não dizer aonde, mas está num sítio seguro. Porque senão podemos começar a orar para sermos revelados onde está esse cofre. Bom, se não houver outra questão, vamos em pouco tempo, para depois dar ao nosso pai, falarmos a respeito de dízimos e ofertas. A grande questão que se coloca muitas das vezes na igreja contemporânea, essa é a nossa igreja atual, né? Nós que estamos a fazer teologia, nós que estamos a fazer escolaridade, mestrado, licenciatura, alguns até chegam a fazer doutoramento, somos líderes em várias instituições. Muitas das vezes nos questionamos, dízimo por quê? Dízimo é do Antigo Testamento, dízimo é coisa passada, onde está escrito? Muitas das vezes, quando se cria esse tipo de debate, mesmo nos grupos, começa a perguntar onde está escrito esse dízimo? Ou por que se Jesus não diz que não se fala de dízimo no Novo Testamento? Alguns dizem, não, eu prefiro administrar sozinho o meu dízimo. Eu recebo, então tipo, na igreja está a faltar ventinhas. Como ventinhas estão lá embaixo, eu tiro aquele dinheiro, vou comprar sozinho, o quê? Ventinha ou ar-condicionado. Chego aqui num domingo, o pastor diz, nós recebemos doação deste, mas já no dízimo não consta o nome dele. A Bíblia nunca disse assim que nós temos que administrar sozinho o dízimo. Para aquele que acha que dízimo é um desperdício, este está a se enganar a si próprio. Amém? Amém. A Bíblia diz que dízimo é uma prática anterior à lei. Antes da lei, o dízimo já existia. Diz que o Abraão